No Brasil existe uma grande diversidade religiosa. Pesquisas revelam que grande parte da população é devota de um santo. Quem são esses santos? Por que dessa devoção tão grande? Milagres realizados? Será? Vamos saber, e quem vai explicar é o autor do livro O Santo Mais Popular do Brasil, nosso palestrante, Saulo Gomes. Muito obrigado. Boa tarde. É um prazer estar aqui num evento como esse. É um evento esotérico. Eu vou falar sobre um tema que basicamente é católico, né? Mas o que a gente vai tentar falar aqui agora, mostrar para vocês, é justamente a ideia de que, apesar de ser uma coisa tipicamente da Igreja Católica, a crença dos santos vai muito além disso, né? Principalmente no Brasil, principalmente levando em conta o tipo de devoção que existe no Brasil. Na verdade, se a gente for ver, cada brasileiro, né, a maior parte dos brasileiros, ela tem algum tipo de devoção a um santo qualquer. Recebeu-se de família, ouviu falar, por algum motivo passou a se identificar com algum santo, algum tipo de crença. Se você não tem uma crença fervorosa, alguma coisa assim, você pelo menos tem algum conhecimento que faz algum tipo de culto, mesmo que seja pequeno. E na verdade isso extrapola até o próprio âmbito do catolicismo, porque se você for ver algumas outras religiões, afro-brasileiras, por exemplo, espiritismo, enfim, algumas outras que a gente for pesquisar, a gente vai ver que também cultuam os santos, né? Mesmo ela sendo um tema basicamente católico. Mas aonde que vem essa história dos santos, né? Quando começa isso? Na verdade, tudo isso tem seu início nos primeiros tempos da cristandade, né? A partir do século I da era cristã, você começa a ter pessoas que dentro da comunidade cristã começam a se destacar. Não existe ainda nesse momento a denominação de santo, a ideia de que sejam santos. Existem pessoas que vão se destacando, né, na comunidade cristã, praticando costumes cristãos. Então, basicamente, duas coisas fazem com que essas pessoas tenham relevância dentro da comunidade cristã. Primeiro, são práticas que hoje nós classificamos como espiritualistas, né? Processos de cura, conversão, pessoas que eram capazes de envolver as outras, profecias, né? Acontecimentos psíquicos. Essas coisas todas hoje nós colocamos no rol das doutrinas espiritualistas, né? Mas isso já foi prática dos primeiros cristãos, isso já estava lá nas práticas dos primeiros cristãos e posteriormente a Igreja Católica e outras religiões cristãs tradicionais foram tirando essas coisas, mas elas existiam desde o início dentro do catolicismo. Então uma dessas coisas era a capacidade do sujeito de praticar cura, dos chamados milagres e tudo mais. Os carismas, exatamente, né? Agora, uma outra forma que também criava esse vulto dentre os cristãos, era a martirização. Era a capacidade do sujeito de se dedicar, de entregar a própria vida em favor da defesa daquela sua crença, né? Até o século IV depois de Cristo, os cristãos foram duramente perseguidos, né? Só quando o Império Romano adota o cristianismo como a sua fé oficial é que os cristãos param de sofrer perseguições. Até esse momento, os cristãos são duramente perseguidos sempre, né? Então, os martirizados vão ocupando sempre um lugar de muito destaque, porque eles vão mostrando sua capacidade de se entregar à sua causa, são torturados, são colocados nas situações mais dolorosas possível e não abjuram da sua fé. Essas pessoas vão ficando marcadas dentro da comunidade cristã. E, com o passar do tempo, essa vai criando uma espécie de coleção católica, né, dessas pessoas que estão intermediários entre Deus, entre o Cristo, entre os apóstolos, né, que já são conhecidos por causa da escritura, da Bíblia. Um intermediário entre esses e nós que somos as pessoas comuns, os seguidores comuns. As pessoas passam a pedir, né, coisas para essas entidades, fazer pedidos, né, e assim começa a se formar a famosa doutrina dos santos, né. Isso percorre a cristandade e no século VIII a Igreja oficialmente, né, estabelece a doutrina dos santos como uma prática católica. Recomenda aos seus fiéis que façam promessas, que façam pedidos, que recorram aos santos como intermediários entre eles e Deus e a Jesus, né? Isso vai se solidificando dentro da prática cristã. Vão criando-se uma cultura sobre os santos. No século III depois de Cristo, por exemplo, né, enquanto a perseguição aos cristãos era muito grande, ocorreu a chamada Era dos Mártires.
Muitos santos católicos cultuados e que a gente conhece hoje foram criados ali, né? São Sebastião, São Jorge, São Cosme e São Damião. Esses santos todos foram martirizados durante essa dura perseguição que os cristãos sofreram, né? Enfim, quando chega no século VIII, a doutrina dos santos passa a ser uma prática cristã instituída e praticada pelos seguidores. E ela tem uma função muito importante na expansão do cristianismo. Por quê? Porque depois da queda do Império Romano, o catolicismo se expande por todo o Ocidente, principalmente pela Europa, e as populações que precisam ser convertidas àquela nova crença, elas são de origem pagã. Então elas são politeístas, elas creem em muitos deuses. E ficaria muito difícil para elas aceitar a teologia cristã, que é monoteísta, que é baseada apenas na existência do Deus, do seu Filho, Cristo, no caso. Então seria muito difícil. Então a existência dos santos, a possibilidade de crer em várias entidades como os santos, favorece, né, a que esses povos pagãos eles se convertam. Então eles continuam sendo pagãos, com práticas pagãs, e ao mesmo tempo são cristãos e adquirem os valores cristãos da humildade, caridade, fraternidade. E a grande massa de católicos se forma dessa maneira. Quando você chega no século XVI, perdão, você tem a chamada Reforma Protestante, né? Alguns bispos católicos, né, liderados pelo Martinho Lutero, resolvem pedir uma renovação daquele credo católico. Naquela renovação, eles pedem algumas modificações, entre elas a queda, né, dessa doutrina dos santos. Eles acham que não há necessidade de um intermediário entre as pessoas e Deus. Então, os santos para eles não são necessários. Então, a Igreja, através do Concílio de Trento, ela toma sua decisão, ela rejeita as teses de Martinho Lutero. Como? A 95 teses de Martinho Lutero, ela rejeita essas teses, e ela então se firma como a crença católica que a gente conhece hoje. Como ela agora tem um adversário dentro do cristianismo, né, que são os protestantes, a Igreja Católica então reforma o seu modo de praticar o cristianismo. Então ela coloca em evidência alguns vultos da cristandade que se destacam pela sua espiritualidade. Francisco de Assis, São João Batista, né, a própria Virgem Maria, né, na condição de Nossa Senhora. Tudo isso começa a ser enfatizado pela Igreja, porque na verdade ela quer uma mudança do cristão, ela não quer mais um cristão pagão. Nesse momento, a Igreja chega ao Brasil, né, com o descobrimento da América, né, Portugal começa a colonizar a América, e a Igreja Católica chega junto com a colonização para trazer o cristianismo para cá. O cristianismo que vem com os jesuítas é um cristianismo reformado, um cristianismo que tem a intenção de reformular essa prática cristã. Só que devido às dificuldades de colocar o cristianismo num continente como é o Brasil, na verdade o que acontece é que o cristianismo que fica no Brasil é o chamado cristianismo popular, que é aquele cristianismo de forte base pagã que ainda não tinha sido reformado na igreja. Esse cristianismo que se espalha no Brasil. E a fé que se forma nos santos brasileiros é essa fé baseada no paganismo. Qual é a diferença? O cristianismo traz em si uma coisa um pouco forte no sentido da culpa, do pecado original, né? As coisas que provocam o sentimento moral. O paganismo não é destituído disso. Então é uma crença muito mais festiva, muito mais descontraída, muito mais alegre. E exatamente essa é a cara da devoção brasileira aos santos, né? Toda festa de santo é também uma festa, em outro sentido, né? E as festas acabam tendo alguma coisa de religião, né? A fé aos santos se expressam dessa forma no Brasil. E quando isso vai ficando popular, vai se criando totalmente uma cultura de festividade que ao mesmo tempo é religiosidade, né? E foi nesse sentido que a gente fez a nossa pesquisa a respeito dos santos brasileiros, né? E a gente colocou 13 santos que a gente considerou os mais populares. Na verdade havia outros, mas a gente, por questão de espaço, não pôde colocar tudo. E a gente abrangiu ali 13 santos, a gente coloca a história, a gente coloca os acontecimentos da vida desse santo, quando ainda vivo, né, de uma pessoa comum, mortal. Depois a gente coloca como a fé dele se expressa no mundo, como ela chega ao Brasil, em contato com outras religiões, né? Enfim, e sempre privilegiando muitas histórias interessantes, muitos causos, os milagres, as coisas que viram ditos populares, né? E quando a nossa pesquisa, a gente também se deparou com a figura de Nossa Senhora, que pela igreja não é exatamente
Nossa Senhora não é exatamente uma santa, né? Apesar de existir Santa Maria, Nossa Senhora é uma espécie de culto à parte. Mas no caso do Brasil, ela é simplesmente a maior devoção do Brasil, né? Se a gente for ver o que acontece, né, no dia de Nossa Senhora de Aparecida, né? Que é uma santa brasileira, uma imagem negra achada no Rio Paraíba do Sul, por pescadores, né? Toda ligada a uma questão muito popular do Brasil e do mundo. Então a devoção à Nossa Senhora no Brasil cresceu muito. É a maior do Brasil. E a gente não tem como deixar de fora no livro que fala sobre fé e devoção no Brasil, não tem como deixar de fora. Então a gente também coloca no livro algumas expressões de Nossa Senhora, né? As mais populares também. E também, para terminar, a gente teve que colocar os chamados, o que a gente chamou no livro de quase santos, né? Que são aquelas entidades que não são santos, não foram beatificadas pela igreja, mas em torno delas há uma devoção muito grande. A gente cita o Padre Cícero, né? Que não é beatificado, né? Mas a fé, principalmente no Nordeste, no Padre Cícero é imensa. E a gente também cita a escrava Anastácia, aqui no Rio de Janeiro, tá? Na mesma situação, não foi canonizada pela igreja, mas muita gente acredita, vai na igreja e pratica o seu culto da escrava Anastácia. Então o livro é basicamente isso, né? A gente colocou esses ingredientes e sempre privilegiando esse lado descontraído, festivo, né? Sempre agradável, muito fraterno da devoção brasileira. É uma contribuição que eu acho que a religiosidade brasileira oferece à história do cristianismo, né? É um capítulo à parte. E todo esse espírito descontraído, no caos, naquele conto que a gente conta, assim, conversando entre amigos, a gente procurou colocar isso dentro do livro, esse espaço. Tá? Então é basicamente isso. Eu agradeço aqui esse espaço, a atenção de vocês. A gente está ali no nosso stand e qualquer outra pergunta, continuar esse papo, a gente está aqui à disposição. Muito obrigado.